Bom dia, gente! Tudo bem com vocês, meus alunos? Como estamos aí hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso tema de Roma, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a fundação dessa cidade que é tão importante, né? E vamos chegar até o momento da monarquia aí, né? Que é um dos três primeiros governos que a gente vai ter nesse local. Bom, para a gente falar sobre Roma, a gente tem que entender o seguinte: os romanos eles têm uma importância grande para a gente ainda hoje por vários fatores. A questão da nossa língua, por exemplo, é uma língua de origem latina, assim como eles falavam em Roma, né? O latim. A gente tem questões jurídicas que são muito baseadas em Roma. A gente tem uma série de fatores aí que influenciam até hoje aqui pra gente, então, que Roma então tem uma ligação direta com a gente, tá? Pra gente conseguir entender um pouquinho melhor como é que funciona Roma, o que é esse processo, a gente tem que entender onde que está localizado, como é que esses povos se localizam, enfim, e qual que é a relação entre eles, ok? Bom, pessoal, como eu tinha dito para vocês, é importante a gente conhecer então sobre a característica geográfica também de onde Roma está localizado. Repare então aqui que Roma está exatamente na Península Itálica, né? Península, gente, é exatamente esse pedaço de terra aqui, ó, que ele é cercado pelo mar por quase todos os lados, menos por um, que é exatamente onde Roma está conectado ao continente europeu, né? Então ela é uma península, né? Que fica exatamente no continente europeu, então na Europa, próximo ali então ao mar Mediterrâneo, que é o mar super importante nesse momento da história que a gente está estudando, porque é exatamente o mar onde os gregos vão levar montar suas novas colônias na região da Magna Grécia, a região onde os cartagineses vão ter uma grande influência, enfim, é uma região de muita importância e influência econômica nesse momento da história da humanidade, principalmente na Europa, tá? Vou passar um pouquinho mais aqui, ó, só para vocês acompanharem um pouquinho melhor também, né, quem tivesse um livro, por exemplo, como que vai acontecer. Repare então que a gente tem a cidade de Roma aqui sendo fundada exatamente na região comandada pelos latinos, né? Mas essa região toda controlada pelos italiotas, né? Então a gente tem aí latinos, sabinos e outros mais, né? É legal vocês prestarem atenção aqui também, por exemplo, na região onde os gregos vão dominar, no sul da Península Itálica, a região da Sicília também, e até mesmo aqui na região do continente. Ok, gente? Então, para vocês estarem uma situada aí, né, onde Roma está localizado aí, é importante que a gente dê sequência nos nossos estudos. Bom, vocês viram aí então, né? A Roma está localizada aí na região da Península Itálica, que fica na região da Europa. E aí a gente tem que entender também quem que vai colonizar essa região que vai dar origem a Roma, né? Então a gente vai ter ali, que vai fundar essa cidade no século 8 a.C., exatamente os italiotas. Italiotas são grupos aí que vão falar vão ser formados por diversos grupos, mas que tem algumas características em comum. A cidade de Roma, especificamente, ela vai ser fundada pelos latinos, né? Mas obviamente os latinos eles vão ter muita influência ali também, enfim, de vários outros grupos, né? Como de gregos que foram para lá, etruscos, sabinos, enfim, a gente vai ter uma série de povos que vão influenciar nesse momento de início da formação de Roma. Beleza. Para a gente também falar um pouquinho sobre a formação de Roma, vocês têm que saber o seguinte: existem duas formas de contar a história de Roma. Uma que é a histórica de fato, né, que é através de estudos científicos que a gente consegue comprovar, e a outra é a lenda de fundação de Roma, que às vezes é até mais legal de estudar, mas que não é a que aconteceu de fato, né? A fundação histórica, né, que a gente consegue estudar através da arqueologia, trabalhos de historiadores e outros estudiosos, conseguiu comprovar que aproximadamente por volta do século 8 a.C., esses grupos de latinos, então, eles vão começar a se juntar, pequenos grupos, né, pequenas famílias vão começar a se juntar e vão formar ali uma pequena comunidade. Por que naquele local? Porque ali é um entroncamento, enfim, é um local de passagem muito importante. Está próximo a um rio também muito importante, que é o rio Tibre. Cuidado só para não confundir. Na Mesopotâmia a gente tem o rio Tigre, agora é o rio Tibre. Ali então tem um rio que é extremamente importante, já falamos sobre isso. Todas as civilizações elas precisam de água para poder crescer, que Roma não vai ser diferente, né? Então ali a gente vai ter uma série de fatores que vão justificar essas pessoas se juntarem para poder formar essa nova cidade que está surgindo ali, tá? O que vai acontecer? A gente então vai ter essa formação pequena que vai crescendo ao longo do tempo. A gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. Eu só quero já deixar para contar para vocês como é que é a história mitológica de Roma, que ela é bem conhecida, bem famosa e bem interessante até, eu acho, né? Alguns de vocês devem gostar de futebol. Quem gosta de futebol sempre comenta sobre isso. Tem um time de futebol da cidade de Roma, chamado de Roma mesmo, né? Que o símbolo dele é uma loba com duas crianças amamentando. Que coisa estranha, né? Por que será que eles utilizam exatamente esse símbolo?
De acordo com a mitologia da fundação de Roma, a loba tem uma importância grande. Olha só, de acordo com a mitologia, o que aconteceu? A gente tinha a cidade formada ali, uma cidade próxima, a cidade de Alba Longa, que era controlada por um rei, né? E esse rei foi destituído do poder, ele foi tirado do poder pelo seu sobrinho, né? E esse sobrinho tinha muito medo de que a família do rei, que a filha do rei, desse descendentes e voltasse, retomasse o governo da cidade de Alba Longa. A mãe, então, ela acaba tendo um caso com o deus Marte, olha só, né, questão da mitologia, né? Ela acaba tendo um caso com o deus Marte e acaba engravidando de 2 bebês, né, de irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. E como ela não poderia ficar com esses bebês, exatamente porque o primo dela, né, o sobrinho do pai dela, tinha medo de que eles assumissem o poder, ela acaba colocando esses 2 bebês no rio Tibre, para que eles possam então afundar dentro do rio. Só que isso não acontece. O rio acaba levando eles para a margem ali, próximo ao monte que tinha ali perto, e uma loba acha essas crianças e começa a amamentar elas, né? Claro que a loba não vai criar elas para sempre, né? Isso ela amamentou eles. E logo depois a gente vai ter um casal aí, né? Que vai resgatar essa criança da loba e vai trazer de volta, então, para ser criada por eles. Por esse casal, desculpa. E aí o que acontece? Esses 2 irmãos, eles crescem, vão ficando cada vez mais fortes, e depois eles descobrem a história da vida deles, né? Que eles eram, na verdade, filhos do deus Marte com a princesa de Alba Longa. Então eles montam um plano para poder retornar à cidade de origem deles e destituir o tio deles, né, que tirou eles de lá, né? E assim eles fazem, eles voltam, acabam tirando o usurpador do trono e recolocam o avô de volta para comandar a cidade de Alba Longa. E o avô, muito satisfeito com isso, permite que os 2 então criem uma cidade. Então Rômulo e Remo vão escolher o local onde a cidade de Roma vai ser fundada, né? Então essa é mais ou menos a origem da cidade de Roma. E aí, na verdade, não acaba por aí bem assim não, né? Porque depois que eles fundam a cidade de Roma, na verdade eles entram em confronto, né? Rômulo e Remo, eles não conseguem determinar quem que vai comandar, como é que vai funcionar, e eles acabam entrando num confronto onde Rômulo acaba matando seu irmão Remo, né? E passa a governar como o primeiro rei de Roma, tá? Então essa é também a história mitológica de Roma, que tem uma função histórica, que tem uma ligação histórica com a Grécia muito importante. Os romanos diziam que o fundador de Alba Longa era um descendente de Enéas. Enéas foi um dos poucos que conseguiram sair da cidade de Troia, né? Quem já viu o filme Troia, por exemplo, viu lá no final tem um rapaz que ele sai com a espada de Troia, é o Enéas. Então ele consegue escapar do massacre da cidade de Troia, vem para a região da Península Itálica e funda a cidade de Alba Longa. Então, os romanos eles fizeram essa ligação, inclusive, com a história da Grécia, né? Então, como se o Enéas tivesse tido descendentes, esses descendentes estão ali prosperando na região de Alba Longa. Ou seja, Roma teria uma ligação direta com a história de Troia, né? Então, é uma história bem interessante, muito famosa, inclusive, e eu acho bacana demais, tá? Obviamente, essa é a história mitológica, diferente da história da versão histórica que a gente conhece aí, que, através dos vestígios, mostra que, na verdade, a gente vai ter agrupamentos de pequenos camponeses, agricultores que vão se juntando próximo do século 8 a.C. e vão formar a cidade de Roma, tá? Ok, o que vai acontecer a partir desse momento? A cidade de Roma, então, uma cidade pequena, ela precisa se estruturar para crescer mais. Isso vai acontecer quando os etruscos chegam na cidade, né? Quando os etruscos chegam, eles começam a fazer construções maiores e, principalmente, o rei Rômulo, ele começa a angariar cada vez mais moradores para Roma. Como que ele consegue fazer isso, né? A primeira coisa que ele estabelece é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ele coloca jardins próximos à cidade e diz o seguinte, olha, todos aqueles que cometeram algum tipo de crime e que têm que ser penalizados por esse crime, a partir do momento que atravessarem esse jardim, aqueles não podem ser punidos mais. Ora, se isso acontece, gente, todo mundo que está sendo perseguido na região da Península Itálica vê a ida para Roma como uma salvação. Afinal de contas, ali eles não seriam penalizados. Então, muitos homens, principalmente, começam a ir para aquela região, né? Muitos ladrões, assaltantes, enfim, começam a ir para a cidade de Roma. Mas não só eles. Muitas pessoas também, camponeses que na verdade não tinham terras, vão para Roma em busca exatamente disso, de buscar prestígio e de buscar um espaçozinho de terra para onde eles consigam produzir, né? Então a cidade de Roma começa a crescer nesse sentido aí, né? Só que não sei se vocês repararam, eu falei que começa a chegar muitos homens naquela região. E isso é um problema. Por quê? Porque se tem muitos homens, na verdade você não vai ter muitos descendentes para as pessoas que estão morando ali em Roma, né? Afinal de contas precisam de mulheres também. E aí que a gente vai ter um caso muito curioso também na história de Roma, que é o caso do rapto das Sabinas, né? Para poder, então, suprir essa necessidade de mulheres
que tinha em Roma, o rei romano, né, o Rômulo, junto com outras pessoas, atacam a local onde os sabinos viviam, raptam as mulheres deles e levam para Roma para que ali elas possam servir, então, né, de esposas e possam, inclusive, gerar frutos para a sociedade romana. É algo meio estranho, meio, né, assim, até ruim se dizer, mas foi assim que os romanos conseguiram, de fato, fazer com que a cidade deles crescesse e principalmente conseguisse ter descendentes também, tá? Dentre as coisas importantes que eu acho que é legal dizer para vocês que os romanos vão criar nessa época aí, tá? O aproveito do rio Tibre, né? E o que eles vão fazer? Eles vão construir principalmente os aquedutos. E aí tem um RA muito legal para vocês ir na página 31, aconselho demais vocês a verem ele aí, que mostra como que esse aqueduto era, né, em 3D, é algo bem legal. No início do capítulo também tem um RA que mostra o Panteão de Roma, que é muito legal, né? Tá, até hoje lá em Roma é possível visitar ele, obviamente não agora, no período da pandemia, mas ele ainda é aberto à visitação e mostra coisas muito interessantes, porque ele foi um panteão que foi construído primeiro para servir como um templo religioso pagão, depois ele foi adaptado pela Igreja Católica, enfim, foi um dos poucos templos bem antigos, inclusive antes do catolicismo ser predominante em Roma, que existe até hoje, tá? Então tem várias obras em Roma que nós vamos discutir muitas delas aí ainda, mas eu acho que é legal vocês verem esses dois RAs aí, vocês vão conseguir conhecer um pouquinho melhor sobre como funcionava. Beleza, como que era a vida em Roma então? Quem comandava? Como é que funcionava? Eu falei para vocês que eles tinham Roma foi dividida em 3 períodos, né? A gente vai ter uma monarquia, que é o que a gente está falando agora, o período da república e depois o período do império. Dentro desse período da monarquia, que é o primeiro, né, o inicial, que Roma está se estruturando, está começando, está crescendo, inclusive, a gente já vai ter uma estruturação onde principalmente os homens vão comandar as famílias. As mulheres, elas não tinham muita voz não, tá, gente? Principalmente nesse início aí, nesse momento da monarquia, as mulheres, elas tinham poucas opções, não podiam nem mesmo escolher com quem elas se casassem. A função era cuidar da família, da casa, dos afazeres domésticos, enfim, né? Comandando principalmente os escravos, que em Roma também existiam, né? Mas não tinha tanta opção. Com o passar do tempo, as mulheres vão ganhando um prestígio maior. Não diretamente. As mulheres, por exemplo, não podiam fazer parte do Senado, não podiam fazer parte do Império, mas elas começam a ter muita influência por trás dos bastidores, vamos dizer assim, né? As mulheres, então, principalmente as mulheres mais ricas, as famílias mais importantes, dos patrícios, elas começam a ter uma influência política grande em Roma, mesmo que isso não seja de forma declarada, né? Mas isso vai acontecendo. Fato é que a gente vai ter, assim como a gente teve no início da Grécia, as famílias sendo comandadas, as paterfamílias, onde a gente vai ter ali o pai, a mãe, os filhos, os escravos, as pessoas dependentes dessa família, constituindo então um núcleo familiar, comandado obviamente pelo homem, né? Pelo representante da família ali, né? E aí depois a gente vai tendo cada vez mais, quando a sociedade romana vai crescendo, a gente vai tendo organizações cada vez mais complexas, dentro da monarquia inclusive, né? A gente começa a ter organizações ali, políticas, cada vez com maior participação. Mas quem que podia participar? Como é que funcionava isso? Bom, para a gente dizer isso, a gente tem que dizer quem faz parte da sociedade romana, né? A sociedade romana ela é dividida em algumas camadas. No topo dessa camada, a gente vai ter exatamente os patrícios. Os patrícios são aqueles caras que vão ser, então, os descendentes dos fundadores da cidade, vão ter as melhores casas, vão ser os que vão participar da questão política da cidade, né? Vão poder auxiliar o rei nos processos políticos. Eles vão ter uma vida bem melhor do que os outros componentes da sociedade. Bom, abaixo dos patrícios a gente vai ter exatamente os plebeus, que são homens livres, porém sem participação política. Esses caras, eles não podiam, então, decidir o futuro de Roma, não podiam pleitear cargos políticos, né? Eram livres, ótimo, isso já é uma coisa positiva para eles, né? Porém, não tinham direitos políticos, não participavam da vida política romana. Dentre esses plebeus, muitos deles se endividavam e não conseguiam sobreviver sozinhos. Eles precisavam da ajuda de patrícios. Quando isso acontecia, gente, eles transformavam em clientes, né? Ou seja, quando a gente tem um plebeu que depende de um patrício para poder sobreviver, ele vai ser um cliente desse patrício. Então a gente vai ter patrícios, plebeus e clientes, né? Dentro dessa ordem aí. Sendo que os clientes, então, são esses plebeus que não têm condição de se manter sozinhos e precisam desse auxílio dos patrícios. Auxílio em que sentido? Precisa de um pedaço de terra para poder produzir, às vezes uma ajuda financeira, enfim, né? Então eles vão fazer uma troca comercial, né? Eles ficam fiéis a esse patrício em troca de alguma coisa que eles vão receber. Abaixo de todo mundo aí a gente vai ter exatamente os escravizados, né? Lembrando que no início a gente vai ter poucos escravizados em Roma, só que à medida que a cidade vai se expandindo, e ela vai se expandir muito, nós vamos falar sobre a expansão romana, principalmente na República e no Império, então vai se transformar numa coisa gigantesca. Aí cada vez mais vão chegar escravos
para a cidade de Roma, tá? E esses escravos vão ser, inclusive, a base do sustento dessa sociedade, construindo as obras públicas, participando da questão da agricultura, dos afazeres domésticos, enfim, os escravos passam, então, a ter uma importância grande, apesar de não reconhecida, né? E quem que são os escravos em Roma? Bom, assim como na Grécia, a gente pode ter os escravos por dívida, aquelas pessoas têm dívidas então impagáveis, né? Os plebeus não conseguem pagar suas dívidas, eles podem ser escravizados por um determinado período. E principalmente os escravizados em guerra, né? Aquelas pessoas então que os romanos vão entrar em guerra na região da Gália, na região da Espanha, né? Onde hoje é Espanha, Portugal, em outras regiões da Bretanha, por exemplo, onde hoje fica a Inglaterra. Os romanos eles vão dominar e vão pegar então escravizados para trazer para a cidade de Roma, tá? Obviamente os filhos desses escravizados também são escravizados, tá? Beleza. Bom, então para a gente continuar, só para a gente finalizar essa parte de hoje aí, meninos, queria dizer para vocês que dentro da monarquia romana a gente vai ter um número bem pequeno de reis, se não me engano são 7, né? 7 reis, depois eu vou confirmar isso aqui com vocês, mas são 7 reis que a gente teve ali, sendo o principal, o mais famoso deles, exatamente o Rômulo, né? Que tem essa explicação aí de mitológica, mas também tem a parte histórica. O Rômulo, de fato, foi um dos primeiros monarcas aí da sociedade romana. E o que vai acontecer? Com invasões de povos inimigos, a monarquia ela vai se enfraquecendo, né? Isso vai fazer com que, principalmente, os patrícios que não fazem parte do governo, né, que não comandam como rei, eles peguem o poder para eles e iniciem a fase da república. Mas essa fase da república nós vamos falar mais na semana que vem, beleza? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, sugestão, questão que não está entendendo, pode mandar para mim no Positivo On, e-mail ou YouTube. Lembrando que o roteiro eu vou publicar para vocês na semana que vem, mas já vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Na semana que vem nós vamos fazer uma aula, uma live, né, um encontro, né? Eu quero ver vocês. A gente vai poder fazer então uma aula ao vivo, não vai ser gravado igual a gente está fazendo não, tá? Então eu espero que vocês se preparem para a nossa aula da semana que vem, para a gente poder encontrar, né? Afinal, tem tanto tempo que eu não vejo vocês, vocês têm me visto aí, mas eu não vejo vocês. A gente ter esse encontro então, ok, meninos? Bom final de semana para todos vocês aí e até semana que vem. Tchau, tchau.